Bem-vindo à aula 9 do curso de C Sharp, onde eu estou criando o framework chamado EC-Turbo. E nessa aula aqui eu vou trabalhar em melhorias em cima aqui do controle datas, beleza? Quais serão essas melhorias? Eu vou bloquear a entrada de letras, não será possível digitar letras. Se eu digitar números, automaticamente o C Sharp vai colocar as barras para mim sozinho, de forma automática. E chegando no final ali, completou a data, eu não mais posso digitar nada, beleza? Eu estou digitando aqui os números e não está entrando. Espero que você goste do conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e vamos que vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então eu vou adicionar aqui no formulário pelo menos uns 2 controles do tipo data, né? Para que a gente possa testar esses códigos que a gente vai montar então. As ideias, né, que eu tive relacionado à data, não vai dar para me fazer tudo numa aula só, senão vai ficar muito grande. Então eu vou dividir essa aula em partes até eu concluir. Primeiramente, eu quero começar impedindo o usuário de digitar mais do que a quantidade de caracteres que geralmente é composta uma data, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, contando a barra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Então, no momento em que chegar em 10, eu não quero mais permitir que seja digitado nada. Então, vou entrar aqui dentro do EC-Turbo Datas. Antes aqui dessas duas últimas chaves, tá? Que é onde a gente vai, onde encerra o nosso código. Eu vou sobrescrever o método onKeyPress, igual eu fiz, né, na explicação que eu dei na aula anterior, tá? Então, esse método onKeyPress, eu já expliquei que ele bloqueia as teclas que alteram valor dentro do controle. Mas só que eu não quero bloquear todas, eu quero bloquear somente em alguns locais. Então, eu vou comentar aqui, digamos assim, ó, quando a data estiver completa. Então, ele vai bloquear, vou colocar assim, olha, bloquear quando a data estiver completa, tá? Aí você pode comentar aí da maneira que você achar mais interessante. Então, eu vou fazer assim, se o texto que eu digitar lá dentro tiver atingido 10 caracteres, ou seja, ó, ponto length, essa propriedade length, ela conta quantos caracteres tem uma determinada string. Eu estou contando aqui o texto que está lá no controle. Se for igual a 10, então, nesse caso, eu quero bloquear a entrada da tecla. E aí eu tenho que escrever aqui return. Por quê? Porque eu vou escrever mais códigos para fazer outros tipos de bloqueio. Se já chegou no final, ou seja, se já completou a data, aí não precisa continuar fazendo os outros bloqueios. Já bloqueou aqui e acabou, ok? Então, vamos, ao executar agora, a gente vai digitar a nossa data da forma correta. Ele deu um errinho aqui, deixa eu ver. Bom, esse erro deu porque na aula anterior eu criei 2 controles e eu acabei apagando eles. Então, como eu apaguei os controles, eu posso selecionar os códigos que eu escrevi na aula anterior, apagar. E esse daqui também, ó, do keypress, eu vou apagar. Assim como esse botão também eu posso apagar. Esse validating aqui também eu posso apagar, deixando somente o código que corresponde aqui ao nosso formulário. Então, vamos executar o projeto novamente e eu vou digitar a data completa, tá? Eu mesmo digitando os dias com 2 dígitos, a barra, o mês com 2 dígitos, a barra e também o ano. Chegou no final, eu vou apertar qualquer outra coisa, ele não deixa mais. Por quê? Ele já atingiu o limite de 10 caracteres. Mas aí agora a gente tem um probleminha, olha só, eu não consigo apertar a tecla backspace para poder apagar. Agora, se eu movimentar para o lado e apertar delete, aí ele aceita. Mas o backspace, quando eu chego lá no final, ele trava, eu não consigo usar. Então, eu vou vir aqui, vou fechar o formulário e vou falar assim, olha, eu quero usar o backspace. Então, quando eu apertar o backspace, você vai ignorar qualquer tipo de bloqueio que você tiver. Então, no começo de tudo, antes de qualquer coisa, vou colocar assim, olha, liberar backspace, ok? Como é que eu faço isso? Se a tecla que eu apertei, se o código dela for igual a case.back, só que vai dar um erro. Por que vai dar um erro? É porque o backspace, ele não é do tipo char, mas aí eu posso converter. Eu abro e fecho parênteses aqui no começo e coloco aqui a palavrinha char. Eu estou fazendo uma conversão da tecla que eu apertei para o código char, ele compara se o código char do backspace é o mesmo código char da tecla que eu apertei. Se for, então, eu vou dar um return, ou seja, nada daqui para baixo deve ser considerado, deve ser executado no momento em que eu apertar a tecla backspace. Isso resolve o problema que é dele não deixar eu digitar o backspace. Então, ó, cheguei no final,
eu não consigo mais digitar letras, números, mas o backspace eu consigo, olha lá. Show? Agora temos um detalhe. Aqui no começo eu consigo digitar a letra, mas eu não quero. Eu quero que o usuário só consiga digitar números. Beleza, eu mostrei isso na aula anterior. Se você lembra, deixa aí nos comentários como a gente faz para bloquear a digitação de letras aqui no nosso controle, beleza? Antes de eu fazer isso daqui, enquanto você comenta aí, aproveita, já deixa o like, já se inscreve no canal, se você não é inscrito. Vamos lá então, como a gente faz para bloquear a entrada de letras? Então aqui embaixo eu vou colocar assim, olha, bloquear caracteres não numéricos, beleza? Então eu vou colocar assim, olha, se o meu char, aí eu escrevo essa classe, né, char is digit, o próprio Visual Studio 2022 já está me dando uma sugestão exata do que eu quero. Eu aperto Tab. Se o seu não sugerir, você escreve. Então, se não for um número, ou seja, se for falso, esse isDigit, ele verifica se é um número de 0 até 9, tá? Se não for número de 0 até 9, aí vou abrir chaves, eu quero bloquear a entrada da tecla e quero também dar um return, de modo que as outras validações que eu vou continuar fazendo aqui embaixo, tá? Não vai ser executada no momento em que eu apertar ali alguma coisa que não é número, ok? Então vamos lá. Esse código, ó, a gente vai repetir ele a todo momento. Essas duas linhas. Será que teria uma maneira, digamos que mais inteligente da gente fazer sem precisar repetir? Tem sim, e eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos testar isso daqui por enquanto. Então eu estou quebrando o meu código em diversos bloquinhos. Eu gosto muito de fazer assim, porque eu acho que fica mais fácil de interpretar. Então, ó, primeiramente, se eu apertar o backspace, ignora tudo. Segundo, não apertei o backspace, então ele vai passar para baixo. Já deu 10 caracteres? Ignora tudo, porque o return ele faz exatamente isso, ele para o código. Não deu 10 caracteres ainda? Verifica, eu estou apertando um número? Se estou, beleza. Se não estou, não deixa entrar e para tudo, beleza? Vamos executar então. Agora eu vou digitar aqui números, mas temos um problema. Eu vou digitar a barra, ele não aceita. Por quê? Porque a barra não é um caractere numérico. Mas eu quero digitar a barra. Ou melhor, eu quero que o C# digite a barra para mim. Na hora que eu apertar aqui o número do mês, por exemplo, dia 1 de novembro, olha lá. Eu queria que o C# tivesse colocado para mim a barra de forma automática. Então eu não consigo mais fazer isso. Lógico que eu não consigo, eu não escrevi o código ainda. Vamos continuar então. Eu vou apagar essa data, fechar o formulário. Vamos ver agora qual é a nossa próxima validação. Mas antes de fazer a nossa próxima validação, eu vou te mostrar como a gente pode fazer para não precisar ficar repetindo essas duas linhas de código em cada bloquinho que a gente vai fazendo. Porque vai ter muitas verificações que eu vou fazer. Então, eu não quero ficar tendo que repetir isso aqui toda a vida. Então, eu vou fazer o seguinte, existe no C#, não só no C#, eu acredito que na grande maioria das linguagens de programação, um recurso chamado goto. O que é isso? Essa palavra go significa vá, e essa palavra to significa para. Então, é uma maneira de você pular parte de um código. Por exemplo, não faz sentido se já chegou a 10, eu verificar se é um número tecla que eu estou apertando. Por isso, eu escrevi o return. Mas só que eu não preciso escrever essas duas linhas toda hora. Eu posso vir aqui embaixo e colocar assim, ó. Deixa eu colocar aqui depois desse mais validações. Eu vou colocar aqui um rótulo. Então, eu vou escrever o meu rótulo assim. Continuar. O nome que você vai dar para o seu rótulo não interessa, tá? Qualquer coisa que você colocar aqui vai funcionar. É lógico que você tem que seguir as boas práticas, tá? Não pode ser, por exemplo, o nome de uma variável, o nome de uma função, ou você não pode escrever com caractere acentuado, espaço, por exemplo, continuar a seguir. Isso aqui não vai funcionar, tá? Tem que ser tudo junto, aí você vai colocar 2 pontos na frente. Agora, aqui embaixo é onde eu vou escrever o eHandler igual a true. Beleza, então toda vez que a minha condição for atendida, eu quero que ele pule diretamente para cá, ignorando quaisquer coisas que tiver daqui para cima. Como a gente faz isso? Aí você apaga isso aqui tudo. Você pode colocar até na frente, não tem problema, tá? Ó, gotou, aí você coloca aqui, ó, continuar. Então, vamos ler. O que eu apertei não é um número, então vá para continuar. Ou seja, não executa nada que tiver nesse período aqui, nesse trecho. Aqui você tem que colocar um ponto vírgula também. Subindo ali em cima, vamos pegar essa parte, ó. A quantidade de caracteres já deu 10, então vá para continuar, ok? Veja que agora eu estou reduzindo o código. Eu estou dizendo o seguinte,
Já deu 10? Então, vá para continuar. Ou seja, ignore tudo que tiver daqui nesse trecho. Mas aqui tem um detalhe importante. O que você escreve após o continuar sempre é executado. Independente se você veio para o continuar através do Godot, se o código foi para lá, ou se o código não foi. Mas eu não quero isso. Quer ver? Se a gente executar agora, ele não vai deixar que eu digite nenhuma tecla. Por quê? Porque ele sempre está executando isso aqui. Então, antes do continuar, a gente coloca o return. Por quê? Só vai executar o código que está depois do continuar se ele pular diretamente para lá, através do Godot. Caso contrário, ele vai passar por aqui e vai morrer aqui. Ou seja, essa parte não é executada quando o código não mandar ele para lá. Quer ver? Eu vou marcar aqui para você entender e vou executar. Aí vou vir aqui no campo, vou apertar primeiramente a letra A. Olha só, esse caractere que eu apertei é o backspace? Não é, é a tecla A. Então vou apertar F10, ele vai pular. A quantidade lá dentro tem 10 caracteres? Não tem, tá 0 ainda, porque o kpress executa primeiro o código para depois mostrar o valor lá. Então o campo ainda está vazio, aí ele não vai para continuar. O que eu digitei é um número? Não é, é uma letra. Então ele vai cair aqui no continuar. Olha só, ele vai pular diretamente para cá, ignorando essa linha aqui do return. Ó. Vou dar aqui mais um F10, ó. Beleza? Vou dar um F5 agora. Agora eu vou vir aqui e vou digitar o número 0. Olha só, vamos lá. Apertei o backspace? Não, apertei o 0. Então ele não vai para o return, ele continua. A quantidade é 10? Não. O que eu digitei é um número? É. Então ele não é igual a false, ele é igual a true. Aí ele não cai no continuar. E o return faz o seguinte, ó. Se não deu erro em nenhum momento, não precisa continuar. Aí ele vem aqui e morre nessa linha, ok? Então é isso, para isso que serve esse Godot. Serve para você ignorar partes de um código, beleza? Então vou vir aqui, vou desmarcar esse código, vou parar aqui o nosso compilador e vou continuar. Agora eu quero o seguinte, eu quero que o próprio C Sharp, tá? Aqui dentro, né, do Visual Studio, ele coloque as barras de forma automática para a gente, tá? Colocar as barras automaticamente ali na data. Como é que eu faço isso? Aí aqui a gente vai ter que contar quantos caracteres tem. Então, eu sei que quando chegar em 2 caracteres, ó, entra a barra, ok? Quando chegar em 5, contando a barra, né, entra mais uma barra. Então, eu vou fazer uma verificação para saber se a quantidade de caracteres é igual a 2. Aí, se for, entra a barra. Vou então colocar assim, olha, se o texto, a quantidade de caracteres é igual a 2, veja só, eu estou repetindo o código, né? Estou repetindo a contagem aqui, estou repetindo aqui, e eu vou precisar repetir em vários outros momentos. Quando você repete muito alguma coisa dentro do seu código, é mais inteligente você criar uma variável e jogar aquilo ali dentro dela, beleza? Então vamos fazer isso. Aqui em cima, eu vou criar uma variável. Ela vai ser do tipo número inteiro. Eu vou chamá-la de t, representando aí, no caso, o total de caracteres. Mas o objetivo de escrever somente com uma letra é deixar o código mais limpo. Então, eu vou dizer que essa variável t, ela vai ser igual à contagem de caracteres que tem lá no meu controle. Agora aqui, ao invés de ficar contando de novo, eu só uso a variável t. E com isso, meu código vai ficando cada vez mais organizado e mais limpo. Então, continuando. A variável t está igual a 2 na hora que eu apertei ali o próximo caractere? Se está, então eu quero que o texto, que já tem lá, seja acrescentado, então eu coloco mais igual, seja acrescentado uma barra, beleza? Desse modo aqui, mas olha só o que vai acontecer. Quando a gente executar, eu vou digitar 0, 5. A próxima vez que eu apertar vai ter 2 caracteres lá dentro, aí ele vai colocar a barra. Mas olha só, ele colocou a barra, né? Mas o caractere que eu digitei foi lá para o começo. Isso aqui, meu amigo, é algo chatíssimo que o C Sharp tem, que eu nunca consegui entender o porquê. Mas a solução é a seguinte. Quando você está digitando que o código altera o valor, por exemplo, eu vou digitar o próximo número 9. É só uma ideia, tá? Vou digitar o 9. Quem vai colocar a barra não sou eu, é o código. Então, quando o código altera, ele sempre joga o cursor para o começo. Então, eu tenho que falar para ele, olha, para com essa bobeira, joga lá para o final de novo. Isso que eu tenho que falar. Como é que eu faço isso? Você vem aqui, ó, após aqui, pode ser aqui antes do return, tá? Não tem problema não. Você vai colocar assim, olha, selection start, beleza? É igual. Aí você vai pegar aqui a variável
E aqui é diferente, você não pode pegar mais a variável t. Você tem que pegar aqui você tem que pegar o texto, porque ele vai considerar a barra junto. Lá em cima, a variável t não tem a barra ainda. Aqui ele vai ter. Então aqui você pega o texto, tá? Ó, dessa forma aqui, ó. Show? Essa linha, ela é necessária para sempre mover o cursor lá no final. Agora sim, ao executarmos, vou digitar 050, olha lá, colocou a barra no local que eu queria. Vou digitar agora mais uma vez o número 5. Então, 1 de maio, por exemplo. Na hora que eu digitar o 2 do ano de 2024, eu queria mais uma barra aqui. Então, o próximo if que eu vou fazer é se ele for igual a 5. Eu poderia muito bem copiar isso daqui, colar aqui e alterar para 5? Sim. Mas quando você tem um if que ou é um valor ou é o outro valor, você pode fazer tudo numa porrada só, colocando duas condições no if. Então, aqui em cima eu vou colocar, olha, ou então, se o t for igual a 5. Então, o que eu estou dizendo? Olha, se t é igual a 2, coloca a barra. Ou então, t é igual a 5, também coloca a barra. Beleza? Desse modo, então, a gente tem essa data bem mais inteligente do que ela estava antes, mas ainda falta coisa para fazer, né? Então, ó, digitei lá 01 do 09 de 2024. Beleza. Agora, o que a gente pode melhorar mais? Então, assim, eu tive sugestões de alunos, tá? Não nesse curso aqui, mas em cursos anteriores, que pediram para fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um textbox comum, tá? Porque aí ele vai permitir que a gente digite. Se eu vier aqui e digitar uma barra, por exemplo, ele não pode aceitar, porque não tem nada. Se eu digitar um 0, não pode aceitar a barra, porque não tem nada. Mas se eu tiver um número que é válido, e aí eu digitar a barra, de forma automática o C# coloca essa formatação, 05 é a barra, beleza? Aí vamos supor que eu digitei aqui o número 7, aí eu digito a barra de novo. Então o C# sozinho vem aqui e coloca 07. Então a gente vai criar mais inteligência para o nosso controle a partir da nossa próxima aula, tá? Então, com isso, eu finalizo essa aula. Espero que você tenha gostado do que a gente fez até aqui. Se você gostou, não esqueça, deixe um comentário para fortalecer o canal. Compartilha a aula aí com os amigos, para que esse canal cresça e quanto mais ele crescer, mais conteúdo eu vou disponibilizar para você, tá bom? Te esperando na próxima aula para a gente dar sequência.